Ainda na véspera, eram 6 viventes, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes, e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo, e não guardava lembrança disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes aos objetos familiares. Estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava. Tinha andado, quer dizer, logo a recordação chegava no sentido de logo ele se tocava que eles na verdade tinham comido o papagaio, né? Tinha andado à procura, desculpe, tinha andado a procurar raízes à toa. O resto de farinha acabara. Não se ouvia um berro de res perdida na caatinga. Sim, a Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam. Festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertara um grito áspero. Vira de perto a realidade e o papagaio, que andava furioso com os pés apalhetados numa atitude ridícula. Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco. E depois daquele desastre, viviam todos calados, raramente soltando palavras curtas. O louro aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia, arremedando a cachorra. Bom, o que é aboiar? Aboiar é conduzir o gado cantando ou dando gritos, né? Brados fortes. Então, se você já viu algum filme de, sei lá, em que aparece bois, por exemplo. A propósito, tem um ótimo filme para recomendar para você. Não tem nada a ver com a nossa leitura, mas é um ótimo filme. É chamado de Boi Neon, um filme brasileiro. Ótimo, ótimo filme mesmo. E aí você vê, nesse filme, por exemplo, você vê lá os caras chamando o boi. Então eles falam, é boi, é. Cada um vai ter um tipo de grito, né? Mas esse é o grito que se usa no filme. E ao você fazer isso, você está aboiando, né? Lembre-se que como o papagaio não ouvia ninguém falando, né? O máximo que ele ouvia talvez fosse Fabiano gritando lá com os bois. E é claro, a baleia latindo. Então é isso que ele conseguia falar. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Lembre-se então que nós saímos agora da mente dos personagens, né, dessa digressão, e voltamos à realidade. Eles já haviam visto esses juazeiros de longe, né? As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligeirou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a imbira tinha-lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares duros como cascos gretavam-se e sangravam. Né? Lembre-se que alpercata é um tipo de sandália, né? Agora, por exemplo, no Fogo Morto, tem lá os cangaceiros. Esqueci o nome do cangaceiro-chefe. Bom, isso não é importante, mas eu não gosto de esquecer essas coisas. Mas tem lá os cangaceiros, Silvino talvez, tem lá os cangaceiros e eles encomendam ao mestre Amaro algumas alpercatas, né? O mestre Amaro no Fogo Morto ele trabalha com couro, né?
Bom, já a embira é uma árvore usada para fazer liame, né? Liame, ou seja, fazer linha para, entre outras coisas, fazer alpercata, né? Então o que está em jogo aqui é, aquela linha, por exemplo, quando você tem um chinelo, né? Então você tem aquelas tiras e de tanto andar eram aquelas tiras que lhe feriam os pés. Lembre-se que greta são aberturas, né? Como rachaduras, por exemplo, gretas na terra. Né? Ele tinha gretas no calcanhar. Bom, acho que é fácil de imaginar, né? Uma pessoa que anda muito tempo com o pé descalço, você imagina esse cascão que a pessoa tem embaixo do pé e dá para imaginar essas gretas sangrando. Num cotovelo do caminho, avistou um canto de cerca. Encheu-o a esperança de achar comida. Sentiu o desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Sim, a Vitória acomodou os filhos, que arriaram como trouxas, cobriu-os com molambo. Né? Lembre-se que molambo, a gente está falando de pano velho, pano roto, pano sujo. Né? Só uma curiosidade, etimologicamente falando, molambo era o pano que os escravos usavam, né? Entre as pernas. Eles usavam quase como se fosse uma roupa de baixo, assim. E é claro, você está falando de uma roupa extremamente suja, uma roupa de escravo. Né? Sim, a Vitória acomodou-os, que arriaram como trouxas, cobriu-os com molambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre folhas secas, a cabeça encostada a uma raiz, adormecia, acordava. E quando abriu os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto. A casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Claro, porque aí significaria que algum animal estava vivo, né? Avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta. Encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio. Barreiro vazio é esse buraco que você faz barro para quando você está construindo uma casa de taipa, né? Que é aquela casa que você tem estrutura de madeira e você completa essa estrutura com barro. Então ele viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Né? Pé de turco, é claro, um tipo de árvore. Trepou-se no mourão do canto, um desses postes, né? O poste vertical de uma cerca. Examinou a caatinga onde avultavam as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu e empurrou a porta da cozinha. Voltou desanimado. Ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família. Copiar é essa varanda, né? Essa parte da frente que serve como uma varanda. Mas chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira meio roída pelo capim, arrancou toceiras de macambira, que é esse tipo de planta, arbusto com folhas finas, quando elas secam, fica como uma palha. Então ele arrancou uma toceira de macambira, arrumou tudo para a fogueira.